Vamos lá, Então, Nicola, eu ia até te perguntar sobre isso, cara, que eu tava vendo você lá no Cancelados hoje de manhã, e você falou muito bem sobre o assunto, eu até falei aqui que estava acontecendo, que pode ganhar 2 pontos aí na partida contra o Sport. Em que pé que tá isso aí, cara? Vamos lá. Quinta-feira, 14h, a 4ª Comissão Disciplinar do STJD se reúne para discutir que punição aplicar ao Sport por conta da confusão naquele jogo entre Sport e Vasco. O Sport foi... Uma série de artigos foram incluídos para esse julgamento relacionados ao esporte. E o mais delicado de todos diz respeito ao artigo 205 do CBJD. E esse artigo trata sobre impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica, no caso de jogadores, ou por qualquer outra forma. E esse por qualquer outra forma que se encaixaria o jogo entre Sport e Vasco. Só para lembrar que quando o jogo foi encerrado, o Rafael Claus, que era o árbitro da partida, ele colocou na súmula que o jogo foi encerrado. No dia seguinte, ele fez uma retificação na súmula dizendo que o jogo foi encerrado por falta de segurança. Ou seja, o artigo 205 se encaixa a esse episódio. Na sexta-feira passada, o STJD julgou a confusão entre Ceará e Cuiabá. Vocês vão lembrar que foi a confusão que aconteceu no mesmo dia. E quando o Ceará foi julgado por esse artigo 205, que trata sobre a possibilidade de perda, se for confirmada, consolidada a infração, o artigo 205, o que acontece? O time visitante ele vence por 3-0 como se fosse um WO. Então, o empate entre Cuiabá e Ceará, o empate entre Sport e Vasco, ele seria cancelado. O Vasco sairia com uma vitória por 3-0, o mesmo que valeria ao Cuiabá e o Ceará. O que já aconteceu no Ceará e Cuiabá? Houve o julgamento, o Ceará foi julgado, tomou a punição máxima no que diz respeito à multa de R$100 mil, perdeu o mando de campo, e no episódio específico sobre a perda ou não dos pontos, foram 3 votos a favor da não condenação e 2 votos para que o Ceará perdesse os pontos. Ou seja, foi um julgamento equilibrado. Bastava que um dos jogadores mudasse de lado e o Ceará teria perdido esse ponto que conquistou e o Cuiabá, em vez de somar 1, teria somado 3. Diante desse cenário, o que se desenha para quinta-feira é uma chance real de o Vasco conseguir os 3 pontos via justiça, porque a minha avaliação é de que o que ocorreu na Ilha do Retiro foi mais grave do que aconteceu no Castelão. Só para lembrar, nem todo torcedor vascaíno estava por dentro do que estava rolando no Castelão. Uma briga entre torcidas do próprio Ceará começou, e aí pais com filhos no colo começaram a entrar no campo para fugir dessa confusão, porque começou a voar cadeira, os caras começaram a se agredir, e foi dessa maneira que, aos pouquinhos, as pessoas foram invadindo o campo. É verdade que depois outros invasores mais agressivos foram pentelhar jogador. O Luiz Otávio, que é um dos caras mais importantes dentro do elenco do Ceará, foi vítima de uma aglomeração, começou a chorar diante das cobranças. Jogadores do Ceará precisaram correr para dentro do vestiário. No caso do Sport e do Vasco, vocês lembram, com todas as imagens, teve bombeiro agredido, teve policial precisando intervir para tirar os torcedores, teve o Vasco dizendo que não se sentia confortável para continuar no jogo. Aí tem versões desencontradas do Sport dizendo que a polícia garantia a segurança, o Vasco dizendo que a polícia nunca disse isso a respeito. Então, assim, é um julgamento polêmico, é um julgamento delicado que pode acabar interferindo diretamente. Porque o que acontece? Se o Ceará, ou melhor, se o Sport for condenado com a perda desses pontos, o Sport deixa de somar 1 ponto e o Vasco ganha mais 2. O Vasco vai de 59 para 61 e vai para o jogo contra o Ituano no domingo já com o acesso garantido. Aí a briga na última rodada seria apenas entre Ituano e Bahia, seriam esses times disputando a última vaga. Caraca, e quem diria, né? E você diz assim, né, Nicola, pelo caso que aconteceu do Ceará, isso pode beneficiar o Vasco, né? Na teoria, Gui, é uma jurisprudência contrária, porque não houve punição ao Ceará. Mas como foram 3 votos a 2, num caso que me pareceu menos pesado, eu não sei, eu acho que há a chance real de o STJD na quinta-feira definir isso a favor do Vasco. É algo que me incomoda, tá? Mesmo fazendo a prevalência de que o que aconteceu na Ilha do Retiro é mais... assim, eu como torcedor da Lusa declarado, eu fiquei muito incomodado com o que aconteceu com o caso Everton. A Portuguesa praticamente acaba naquele julgamento. A Portuguesa fica dentro de campo na primeira divisão e ela perde 4 pontos pela utilização do Everton nos 15 minutos finais. Ele havia sido punido, a Portuguesa diz que não foi comunicado, enfim, isso nunca foi esclarecido, mas a Portuguesa perdeu 4 pontos e foi rebaixada. Desde então, no ano de 2012, a Portuguesa nunca mais jogou a primeira divisão. E nesse momento não tem nem divisão nacional para disputar. Então, a minha essência sempre vai
prevalecer para que as decisões de campo elas sejam mantidas. Mas analisando os fatos, analisando a regra, eu acho que é plausível que na quinta-feira a gente tenha uma decisão de punição para o Sport e de 2 pontos para o Vasco. Esse é um pedido do Vasco nesse processo? Não, o Vasco aparece com uma terceira parte interessada, mas não houve o pedido do Vasco. É um julgamento contra o Sport por tudo que o torcedor do Sport causou. E assim, Edmundo, eu acho que as punições aos clubes que causam, a torcedores que causam situações como essa, precisam ser gravíssimas. Eu sou contra, falei para vocês que eu sou contra a retirada de pontos, mas eu acho que, por exemplo, a Ilha do Retiro e o Castelão precisariam ficar impedidos de receber torcedores por 1 ano, para que a gente conscientizasse fosse mais grave, né? De que eles têm que ser responsáveis pelos atos. Não, por exemplo, nesse ano Copa do Brasil, um torcedor do Santos invade a Vila Belmiro e agride o Cássio. Por sorte, o Cássio, na última hora, percebe e a voadora não pega. O Santos pegou 2 jogos de portões fechados na próxima edição da Copa do Brasil. Então, fica o convite ao cara fazer o que ele bem imaginar. Então, por isso que eu defendo punições pesadas, né? Só me incomoda por essa questão que eu já contei para vocês, a mudança de pontos no tapetão. Não me sinto muito confortável, mas eu acho que é plausível, diante do cenário, que o Sport seja condenado no artigo 205 do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e o Vasco acabe ficando com mais 2 pontos. Exato. E aí, Edmundo, que a gente até conversou sobre isso aqui nesse caso que o Nicola falou do Cássio, né? O problema não é o tipo de punição, o problema é que a punição sempre é muito leve e o torcedor fica, vou lá, né? Não tem problema. O que vai acontecer no máximo vai pagar uma multa de 40, 50 mil. Esse é o problema, né? Qual que seria a sua posição, Edmundo? Você acha que teria que punir de qual forma o esporte, cara? É difícil também, né, dar opinião nesse sentido. Então, assim, o torcedor, no modo geral, no Brasil, ele é mal educado, né? E ele, no geral, ele acaba mais prejudicando o seu time do que ajudando, pela sua paixão e tudo. A gente vive num país continental, adoraria que todos os estádios fossem com a grama perfeita e a segurança das melhores possível, mas não é assim. A gente tem times com orçamentos gigantescos, outros com orçamentos menores. E isso vai pesando na balança, pesa até, na minha opinião, na decisão dos árbitros dentro de campo. Agora, eu tô com o Nicola. Eu gostaria muito que o Vasco chegasse lá em Itu, ganhasse o jogo ou empatasse e voltasse à Série A pelo que vai fazer ou fez dentro do campo. Mas também sou a favor da punição. Eu sou mais a favor, Nicola, da punição pessoal. Você que invadiu o campo está proibido de entrar no estádio, está proibido, sabe? Porque às vezes também o clube ele não é 100% responsável, até pelas coisas que eu falei de estádio mais moderno, menos moderno. Tá? Mas no caso do esporte, no caso desse jogo especificamente, a gente já mostrou esse vídeo aqui, é muito nítido que o funcionário do esporte ele autoriza faz assim, né? A entrada dos torcedores que agridem profissionais que estão trabalhando, no caso, os bombeiros, mulheres. A mulher lá, né? E, cara, na minha modesta opinião, sou do futebol mais antigo, que as provocações elas eram mais permitidas, sabe? Eu não acho, estava vendo o jogo, não acho que o Raniel fez nada que fizesse mudar o comportamento do torcedor. Ele fez um gol importante para o time dele e ele deveria ser punido, sim, com um cartão amarelo e tirado a camisa. E ponto. Conseguiram até de forma rápida demais punir o Raniel, né, com 2 jogos. 30 dias ou 2 jogos, é isso não? 30 dias ou 2 jogos. E o Sport perdeu o mando de campo de um jogo. Então, assim, parece que, nesse caso, a violência levou vantagem. Só rapidinho, cara, é um absurdo punir o atleta e responsabilizar o atleta.
Você tem dentro da justiça esportiva, do código do futebol, a aplicação da lei. Inclusive, o Raniel foi expulso porque ele tira a camisa, um amarelo, e comemora contra a torcida vermelha. Atribuir a ele qualquer responsabilidade, para mim, é um grande equívoco. O STJD, para mim, falhou ao deixar para julgar isso na última semana do campeonato. Não poderia acontecer nem na última semana, nem pós-campeonato. Porque tudo que a gente precisa é vender a imagem de que nossas competições são sérias, são bem organizadas e não existe tapetão. Quando você vai adiando, isso aconteceu num dia, você tinha que ter, na semana seguinte, você tinha que ter julgado, para não atrelar o resultado final do campeonato à decisão do tapetão. É muito ruim essa palavra tapetão, que é uma coisa que eu nem gosto, ela desvaloriza o produto. E a gente vive, eu, Gui, o Edmundo, todos nós, vocês que estão assistindo, todo mundo vive do futebol. A gente na condição de profissional, que é remunerado, vocês como torcedores. Então, para mim é um grande equívoco chegar a esse ponto. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. O Sport conduziu muito mal toda essa situação. E aí, só para completar sobre o jogo de domingo, o Vasco ainda pega no confronto final o 5º colocado, o time de melhor campanha no retorno, né? O Ituano, ainda que perca para o Vasco, vai ter a melhor campanha no retorno, vive uma fase bem legal. Venceu recentemente o Sampaio Corrêa, que 1-0, o Sampaio que venceu o Vasco na condição de visitante, venceu o Londrina fora de casa, num jogo em que o Ituano teve chance de fazer 4-5-0, perdeu o pênalti, o zagueiro do Londrina tirando a bola em cima da linha. É um confronto bem pesado, bem difícil para o Vasco. Aí eu acho que a camisa, a tradição, o peso da torcida vai ter que estar dentro do estádio, porque só o time do Vasco não me parece suficientemente capaz. É um time que oscila demais, é um time muito inseguro, que tem no Andrei Santos o único cara... Cara, como esse Andrei joga, né? Porque a fase do time é ruim, porque o time não é seguro, o time não é estável, o Andrei sempre demonstrando uma regularidade espetacular. Enfim, e o Vasco precisa subir, é o jogo que decide muito, fala muito sobre o futuro. Permanecer na segunda divisão é adiar em um ano um projeto que é muito bacana, da chegada do Massaf, que vai colocar dinheiro, que vai profissionalizar os processos. Algumas das novidades da 777 já são vistas e já são bacanas, né? A introdução de executivos em todas as áreas, dos caras do scout para analisar o adversário, do homem que foi contratado para falar sobre as bolas paradas, enfim, tem bastante coisa. Mas o processo só vai ser visto mesmo se o Vasco conseguir o acesso.